Crianças, hoje 15 de maio, sexta-feira, vamos à nossa aula de ciências, tá? Eu estou só gravando hoje, né, só o áudio, porque é uma aula um pouquinho mais extensa do que o normal, mas como ela foi dividida desde a semana passada, né, estamos falando de água, então eu dividi 3 tópicos a semana passada, que foram os estados físicos, foram o ciclo da água que vocês viram e a poluição, né, a água poluída. Nós vamos dar continuidade nesse tema para podermos encerrar a questão sobre água, né, os temas sobre água. Então agora nós vamos falar das etapas do tratamento de água, né, então a água para chegar nos nossos... como está aí no primeiro slide, né? As etapas do tratamento de água. A água, para chegar até nós, ela passa por um tratamento de limpeza, né? Ela precisa estar limpa para chegar para nós, para que nós possamos consumir, né, a água limpa. Então, esse período chama-se estações de tratamento. Então, a água é retirada de mananciais, de rios, né? E aí ela vai para um processo de tratamento, né? Ela vai para primeiro ela é tirada, né, de mananciais, como está no desenho da página 36 e do slide, tá? Aí ela é drenada nos tanques, né? Depois ela é colocada uma aplicação nela de flúor, né, que ajuda na prevenção e nos cuidados com os nossos dentes, e o cloro, que mata as impurezas, né? E aí assim prossegue o procedimento. Ela é ser levada para outro tanque, que é onde ela vai ser filtrada, até ela chegar no reservatório, e do reservatório de distribuição entrar lá na nossa casa, né? Então tem todo um processo de tratamento até que a água chegue para nós, né? Tem aí no livro de vocês e tem aqui também no slide o processo de tratamento, como é feito. Se vocês observarem bem aí, vocês vão ver, seguindo as setinhas, tá vendo? Lá na página 37, nós estamos falando sobre a qualidade da água, né? A água adequada para que nós possamos consumir, ela tem que ser uma água potável, né? Água limpa, livre de impurezas, é água potável. Essa água potável é a água própria para o consumo, né? E a água, geralmente, ela é extraída de alguma fonte, né? Vocês estão vendo aí, ó, tá vendo? É uma imagem de uma fonte. Geralmente essas fontes, elas ficam no meio das matas, né? De florestas, e aí se encontra lá uma fonte para se pegar essa água, né? Para transformar ela em água potável. Ela sai de lá, é uma água limpa, né? Porém, essa água nós chamamos água de consumo. Porém, ela também é tratada, ela passa por um processo de tratamento para que ela fique limpa por total, para podermos, né, evitar qualquer tipo de doença, tá? E existem 2 etapas de tratamento dessa água, né? Chamadas de filtração e de esterilização, né? A filtração é quando a água passa por filtros, né? Os filtros, eles têm um tipo de areia, um tipo de uma peça dentro deles que vai tirar a impureza da água, né? E a esterilização é quando nós não temos esse acesso a filtro, né? A filtração, a esterilização é através de ferver, né? Quando nós fervemos a água, nós matamos os micro-organismos que existem nelas, né? Um grau bem alto, bem quente de fervura, deixa a água de maneira mais limpa, né? Continuando na página 37, fala um pouco das regiões do Brasil, né? Então, existem lugares que tem ainda fontes de água, né? Que são águas saudáveis, mais frescas, que podem ser consumidas, né? A água também, na página 37, também está falando aí sobre como nós perdemos a água do nosso corpo, né? Ela pode ser eliminada por meio de urina, por meio da respiração, né, das fezes e do suor. Por isso é importante sempre bebermos água para repor essa água que sai do nosso corpo, né?
O Brasil tem uma extensão muito grande, né, de terra. Existem regiões onde faltam muita água, né, onde a seca predomina, assim, mas predomina mesmo, né, como eu coloquei imagem para vocês de lugares extremamente secos, né, onde existe muita falta de água, onde as pessoas morrem de desnutrição ou morrem de desidratação por conta dessa falta de água, né. E existem lugares também onde chove-se muito, né, onde a chuva predomina e acaba causando grandes problemas, né? Lá na página 38 está falando sobre economizar água, né? Então tá dando dicas de como economizar água que nós sabemos, eu sei que vocês sabem, né, dessas dicas, eu coloquei aí também no slide para que realmente a gente tenha essa noção, né, de se economizar água, né? Agora, em tempos que estamos vivendo, o consumo de água tem aumentado, né? Porque a higiene mudou, nós mudamos os nossos hábitos de higiene, né? Ficaram mais intensos, então usa-se mais água em casa, né? Mas a gente tem que usar com sabedoria, sem desperdício, tá bom? Página 39 e página 40 são os exercícios, tá? Eu vou explicar para vocês rapidamente os exercícios, tá? Para que vocês consigam realizá-los. Então, primeiro vocês vão completar as frases com as palavras que estão no quadro. O 2 vão relacionar a coluna. O 3 vai marcar um X nas afirmativas verdadeiras, né? O 4 é uma resposta pessoal, né? Então, tá falando lá, Dona Carla utiliza a água do rio para lavar roupa, tomar banho, cozinhar e beber. Como devemos explicar a Dona Carla a importância de tratar a água, né? Então, a mesma água que ela usa para tomar banho, para lavar roupa, é a mesma água para tudo isso, né? Mas será que tá certo? Então, pensem lá e respondam, tá bom? 5, vocês vão riscar as palavras intrusas, né? As palavras que não estão de acordo com as frases. A 6, vocês vão marcar um X nos retângulos que encontramos medidas de desperdício de água, tá bom? E aí, dando continuidade, tem lá as doenças que a água transmite, né? Na página 41, doenças transmitidas pela água. Nós vamos ver uma série aqui de algumas doenças que são transmitidas pela água, tá? No final da nossa aula vai ter um videozinho que mostra lá cada uma dessas doenças mais claramente para vocês, tá bom? Então, a falta de tratamento da água, ela pode causar muitas doenças, né? Muitas doenças sérias. Primeira lá, né? Diarreia infecciosa, né? Muitas vezes acontece, né? De termos esse tipo de doença. O que acontece? São micro-organismos presentes na água, né? Que aumentam o volume de evacuações, provocando febre e desidratação, né? Então, vômitos também é provocado, né? Tudo isso por bactérias que são presentes na água e vão para o nosso intestino, tá bom? Aí tem lá a leptospirose, né? Que é a doença causada pela urina do rato, né? Muitas vezes, vocês estão vendo aí no desenho do slide, tá vendo? O rato tem aquela bactéria já com ele, né? A leptospirose vive no rim do rato, e aí ele urina, né? Ele faz o xixi. E como que nós pegamos isso se a gente não tem contato com o rato? Geralmente acontece muito essa doença em épocas de chuva, né? Quando começa a chover muito e os ratos andam pelas ruas, pelo esgoto e mistura a urina do rato com a água e nós entramos em contato com aquela água, né? Nos pés, nas mãos e essa doença pode vir a nos atingir. Temos lá também a esquistossomose, né? A esquistossomose é conhecida também como doença do caramujo, é causada por vermes, né? Os sintomas também são diarreia, emagrecimento, dores abdominais na barriga, né? Algumas lesões, feridas no corpo, né? Também por contato com água contaminada. Temos a cólera, que também é causada por um vibrião, né? E como está aí no livro de vocês a imagem dele, depois vocês vão ver no vídeo. E ele também causa diarreia, vômito, né? E tudo isso por conta de água contaminada, tá bom? Continuando lá, tá falando lá, né? O que nós
precisamos fazer na página 43 para que a gente evite esse tipo de doença, né? Então, é a mesma coisa que nós já vimos lá no começo, né? Beber água potável, água filtrada, lavar os alimentos, principalmente frutas, né? Lavar bem, bastante, as verduras, lavar. Hoje em dia existem as soluções à base de produtos que matam, né? Matam os germes, matam as bactérias. Então, lavar a verdura, deixar um pouquinho com algum produto que elimine, né, germes. Tomar muito cuidado, né? O vinagre é um componente assim, que ajuda muito nessa limpeza, né? Então, precisamos tomar muito cuidado para que a gente evite esse tipo de doença. Continuando, tem os exercícios da página 44 e 45 sobre as doenças, né? Então, um é para enumerar corretamente as doenças, estão lá as 3, né? E vão, de acordo com os sintomas, vocês vão colocar o número correto. No 2 está falando da hepatite, né? E lá na página 43 também tem um tópico sobre a hepatite, tá bom? E aí vai falar um pouco lá, né? Qual órgão que a hepatite atinge? E aí vocês vão conseguir responder. Página 45, o que é cólera? Quais são os seus sintomas e como uma pessoa se contamina com a diarreia infecciosa? Tudo isso tem no livro e nos slides, tá? Exercício 4, Laura pegou esquistossomose e está tomando a medicação para aliviar os sintomas da doença. Troque os símbolos por letra e descubra outras medidas que evitam essa doença. E aí vocês vão descobrir, tá? E aí nosso último tópico é sobre saneamento básico, né? O que é o saneamento básico, né? É uma série de procedimentos que proporcionam essa higiene, né, para todos os habitantes, né? Então, como está lá na página 46, está falando um pouco sobre o saneamento básico, né? Que quem nos proporciona esse saneamento básico quem deve nos proporcionar é o governo, né? Nos dá tratamento de água, canalização de tratamento de esgoto, limpeza, né, das ruas. Então, tudo isso ajuda, né, a evitar o contágio da água contaminada, evitar que a gente, né, fique com doenças. Como nós estamos vendo agora, né, essa Covid-19 que afetou o mundo, né, e é uma das medidas que nos orientam é o quê? Para que nós tenhamos higiene, né? Lavar as mãos, não pegar coisa do chão, evitar, deixar o ambiente limpo, né? Sempre limpo, banhos diários. Então, tudo isso vai ajudar a evitar doenças também. O saneamento básico também serve para isso e é uma obrigação do governo e é um direito de todos nós, né? Lá no slide da página 46 está mostrando lá que é uma lei, né? Uma lei nós termos ao nosso dispor esse conjunto de serviços, né? O governo deve nos proporcionar esse saneamento básico. Aí no slide da página 47 mostra lá novamente o tratamento da água, né? Desde que a água sai dos rios, dos lagos, até chegar para nós, né? Então, tem lá, são 5 etapas que está mostrando aí na página 47 no slide, no livro e tem no slide, né? A água vai ser retirada e ela vai para um tanque, né, de decantação, que se chama, vai receber algumas substâncias, depois ela vai ser filtrada, vai passar por filtros, né? Após essa filtragem, ela recebe cloro, né? E finalmente ela vai para o centro de distribuição e vem para nós. Isso é um direito nosso, né? É um direito que o governo precisa manter para nós. Lá na página 48, mostra que, infelizmente, né, apesar de ser um direito, né, apesar de termos esse direito de ter o saneamento básico, existem muitas casas, muitos lugares que não têm, né? Muitas pessoas que ainda vivem próximos de esgoto a céu aberto, né? Onde o esgoto é onde é jogada toda a impureza, né? Até mesmo fezes, urina, tudo que vocês pensarem de coisas ruins, né? De sujeira. Então, existe muitos lugares que ainda falta saneamento básico, né? Esse saneamento ele não deveria faltar, mas ainda tem muito, né? Ainda é muito grande a falta de saneamento no Brasil, né? E isso ocasiona muitas doenças, né? Em crianças, em adultos, né? Então,
Então é preciso ter, e é lei, né? É lei, é um direito nosso do cidadão ter esse mínimo de saneamento básico para conseguir viver de uma maneira melhor. Né? Lá na página 49 até a 50 são os exercícios, né? Então, o primeiro vocês vão organizar as sílabas e descobrir as palavras e depois completar a frase. O segundo, vocês vão pintar um retângulo, onde aparece procedimentos que caracterizam o saneamento básico, né? O que a gente precisa. A 3, vocês vão pensar em responder qual é a forma de deixar a água dos rios e lagos boa para o consumo. 4, é um verdadeiro ou falso. 5, ao ferver a água por alguns minutos, ocorrerá a purificação através da morte dos micro-organismos. Pesquise o significado da palavra em destaque, micro-organismos, e escreva dentro do retângulo. Então, vocês vão pesquisar e escrever o que é micro-organismo. E a 6, escreva o que você acha que deve ser feito para deixar o ambiente limpo da imagem, né? Essa imagem limpo e organizado, né? Então, por favor, coloquem datas nas páginas dos exercícios que vocês irão fazer, né? Como eu falei agora, terminando aqui as explicações, as orientações, tem 2 vídeos, né, que mostram sobre o saneamento básico e sobre algumas doenças transmitidas pela água, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou na escola para auxiliar e ajudar vocês e podem me chamar também pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo grande para vocês, bom estudo e bom final de semana. Tchau, tchau. Hoje eu trouxe vocês para uma estação de tratamento de água, portanto, comportem-se. Olá, crianças! Bem-vindas ao setor de tratamento de água. Alguém aí sabia que 70% do planeta são cobertos por água? Menos de 3% desse volume são de água doce. E a maior parte desses 3% está concentrada em geleiras. Resta uma pequena porcentagem de águas superficiais para as atividades humanas. A água está distribuída da seguinte forma no planeta Terra. 97,5% de sua disponibilidade no mundo estão nos oceanos, ou seja, água salgada. Os 2,5% de água doce distribuem-se de seguinte forma: 29,7% em aquíferos, 68,9% em calotas polares, 0,5% em rios e lagos e 0,9% em outros reservatórios, como nuvens, vapor d'água, etc. A água é um elemento composto por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, formando a molécula de H2O. É uma das substâncias mais abundantes em nosso planeta e pode ser encontrado em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E é importante também para gerar energia por meio de represas e usinas hidrelétricas. O Brasil possui muitas hidrelétricas. A água é fundamental para a vida de todas as espécies. Aproximadamente 80% de nosso organismo é composto por esse líquido. Boa parte dos pesquisadores concorda que a ingestão de água tratada é um dos mais importantes fatores para a conservação da saúde, pois ela é considerada o solvente universal, auxiliando na prevenção das doenças, como cálculo renal, infecção de urina, etc., e proteção do organismo contra o próprio envelhecimento. O ciclo da água é um processo dinâmico de seus diferentes estágios. Para melhor compreensão desse ciclo, podemos iniciar sua explicação pela evaporação da água dos oceanos. O vapor resultante das águas oceânicas é transportado pelo movimento das massas de ar. Sob determinadas condições, ele é condensado, formando as nuvens, que por sua vez podem resultar em precipitação. A precipitação pode ocorrer de forma de chuva, neve ou granizo. A maior parte fica temporariamente retida no solo, próxima de onde caiu, e finalmente retorna à atmosfera por evaporação e transpiração das plantas. Uma parte da água resultante ecoa sobre a superfície do solo ou através do solo para os rios, enquanto a outra parte infiltra profundamente no solo e vai abastecer o lençol freático. Assim, aqui no Brasil temos um imenso lençol freático, o Aquífero Guarani. O Brasil é um país privilegiado com relação à oferta de água. Detém 53% do manancial de água doce disponível na América do Sul e possui o maior rio do planeta, o Rio Amazonas. Os climas equatorial, tropical e subtropical,
que atuam sobre o território proporcionam elevados índices pluviométricos. O problema é que está havendo um grande desperdício desse recurso natural, além de seu uso ser destinado principalmente às atividades econômicas. Atualmente, 69% da água potável vão para a agricultura, 22% para as indústrias e apenas 9% são usados para o consumo humano. Para evitar o desperdício de água, aproveite as águas da chuva, armazenando-as corretamente. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Reaproveitar o papel é uma atitude muito importante, pois para produzir papel gastam-se muitos litros de água. Acabar com o pinga-pinga de uma torneira, pois isso gasta em média 46 litros. Evite o desperdício e não lave as calçadas. Então é assim, criança. Betinho, não faça isso! O que foi? Eu só estou colaborando para o tratamento da água. Doenças causadas por água contaminada. Beber água contaminada. Comer alimentos lavados com água contaminada. Tomar banho em águas poluídas são riscos à sua saúde. Doenças causadas por parasitas. Amebíase. O contágio se dá através de água contaminada com cistos provenientes de fezes humanas. Esquistossomose. O contágio se dá através do contato direto com água, onde há larvas provenientes de caramujos. Ascaridíase. O contágio se dá com o consumo de água, onde há o parasita Ascaris lumbricoides. Giardíase. O contágio se dá com o consumo de água, onde há o parasita Giardia lamblia. Doenças causadas por vírus. Hepatite viral tipo A e poliomielite. O contágio se dá ao contato, consumo ou banho com água contendo urina ou fezes humanas. Doenças causadas por bactérias. Meningoencefalite. O contágio se dá pelo contato, consumo ou banho com águas contaminadas. Cólera. O contágio se dá com o consumo de água contaminada por fezes ou vômito de algum indivíduo contaminado. Leptospirose. A água contaminada por urina de ratos é a principal causa da doença, cuja incidência aumenta com chuvas fortes e enchentes. Apresenta maior perigo em águas próximas a depósitos de lixo e em áreas sem esgotamento sanitário. Febre tifoide. O contágio se dá pela ingestão de água ou alimentos contaminados. A contaminação de alimentos ocorre ao se lavar alimentos com água contaminada. Gastroenterites. A ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes causa uma grande variedade de distúrbios gástricos, geralmente associados a fortes diarreias. Disenteria bacilar. Uma série de bactérias causam, através da ingestão de água sem tratamento, severas formas de diarreias, formando um quadro de febre, dores e mal-estar geral.